Quando eu era criança, irmãos, eu fazia parte do coral infantil da nossa igreja, e em uma das apresentações de final de ano, eu tive a incumbência de narrar uma das passagens bíblicas durante a apresentação da cantata. A música pausava, eu respirava fundo e dizia: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E eu passava a semana toda decorando aquela fala, imaginando como teria ocorrido aquele evento. Um grupo de pastores vigiando o rebanho durante a noite, acostumados com o cheiro do campo, quem sabe com o som dos grilos, e de repente um clarão os cerca, e um anjo aparece, e a glória do Senhor o cerca de resplendor. Vamos ler essa passagem bíblica, se encontra lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Amém. Eu quero destacar, irmãos, de forma breve, 3 pontos que me chamam a atenção neste texto. O primeiro deles é que o nascimento de Jesus, baseado neste texto, não foi anunciado em um palácio ou em um templo, muito menos para um rei ou um sacerdote. Foi anunciado para pastores que, segundo historiadores e comentaristas bíblicos, se tratava de um grupo de pessoas consideradas inferiores pela sociedade. Esses humildes trabalhadores tiveram a alegria de receber do céu a notícia do nascimento de Jesus. O segundo ponto a ser destacado neste texto é perceber que, associado ao sinal de que o anjo faz referência para que eles pudessem encontrar Jesus, olha o que diz o verso 12: e este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Se a notícia do nascimento de Jesus para os humildes pastores chama a nossa atenção, imagine saber que ele nasceu na estrebaria, como foi cantado pelo conjunto adorário. Local apropriado para os animais. Jesus não nasceu num trono. O terceiro ponto a ser destacado neste texto tem a ver com a celebração do nascimento de Jesus. Eu tenho um amigo de infância, músico, crescemos desenvolvendo o ministério de música, muitos anos na mesma igreja, e ele
é um rapaz de uma certa altura, de uma certa largura, treinou boxe muitos anos. Para vocês terem uma ideia, o apelido dele no aeroporto, ele como chefe de segurança da Infraero, o apelido dele era Maguila, um homem enorme, enorme. Eu estava chegando em casa, dobrando a esquina, ele me viu, ele vinha de carro, e o bebezinho dele havia acabado de nascer. Ele fez uma curva, freou aquele carro. Ele estava tão entusiasmado com o nascimento do bebê, que ele abriu a porta do carro em frente a um bar e começou a gritar alto para mim, dizendo: nasceu, nasceu, nasceu. As pessoas do bar saíram correndo, imaginando que estava acontecendo uma tragédia, e ele me abraçou. Eu fiquei pequenininho assim, e ele ficava balançando comigo no meio da rua para comemorar o nascimento do filho dele. Celebração do nascimento de alguém que veio trazer alegria para a família. Quando uma criança nascia em uma família real na antiguidade, eram chamados arautos do rei, que faziam proclamações públicas. Canhões eram disparados para que o som fosse ouvido à distância. Banquetes eram oferecidos por muitos dias, quando uma criança nascia numa família real. Mas quando Jesus nasceu foi diferente, o som foi ouvido do céu. Olha o que diz o verso 13: então de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. O texto conclui que os pastores foram imediatamente para Belém para verem tudo aquilo que estava acontecendo. Recentemente nós fomos afetados pela falta de energia elétrica. Nós ficamos 2 dias e 2 noites em nosso apartamento sem luz. E a Aurora, a nossa netinha que completou 11 meses, ela dormiu conosco em uma destas noites. E nós aproveitamos estas velinhas de Natal artificial para iluminar o ambiente, já que havia falta de energia. E a Aurora dava altas gargalhadas quando eu apagava e acendia aquela velinha, apagava e acendia. Ela ficou maravilhada com aquela luz brilhando no escuro. Ela não estava nem aí com a falta de energia, ela não estava preocupada com a comida estragando na geladeira, ela não queria saber se nós íamos conseguir tomar banho ou não. Ela estava querendo brincar e tocar na luz. Diz o salmista: olhai para ele e ficai radiantes, o vosso rosto jamais mostrará frustração. João registra Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Na vida, meus irmãos, nós enfrentamos momentos de escuridão, enfrentamos momentos tristes e angustiantes, mas jamais podemos nos esquecer que Jesus, a verdadeira luz que veio ao mundo, está sempre pronto para iluminar o nosso coração em meio à escuridão. Este é o verdadeiro sentido do Natal, Jesus vivendo em nós. Como disse João, ou registra João no 1º capítulo, versos 4 e 5, a vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Mateus registra: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Glória a Deus. É quando as trevas estão mais espessas que a luz de Cristo irradia ainda mais forte no nosso coração. Amém, irmãos? Que neste Natal possamos dizer com toda a convicção que Jesus é a nossa luz. E quando alguém nos felicitar assim, Feliz Natal, nós possamos responder: com Jesus. Vamos treinar? Eu vou dizer aos irmãos: Feliz Natal? Agora os irmãos dizem: Feliz Natal para mim. Com Jesus. Diga isto para nós anunciarmos a luz de Cristo neste Natal. Amém? Que o Senhor nos abençoe.